Você sabia que as características do seu credor podem interferir nos termos da renegociação de uma dívida? Além disso, você sabia que os ativos que a sua empresa possui podem ter um papel muito relevante nesse processo? Ao final de mais esse conteúdo sobre endividamento, eu farei algumas reflexões com você que lhe trarão mais segurança em um processo de renegociação de passivos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como sempre faço, eu sempre trago aqui para discussão um estudo que vai aí embasar, toda a nossa reflexão. E esse estudo, intitulado Estrutura de Capital Dinâmica com Dívidas Exigíveis e Renegociação de Dívidas, foi publicado em um periódico com muita relevância, um alto fator de impacto tanto no meio acadêmico quanto no meio corporativo. Esse estudo ele tem como proposta propor um modelo de estrutura de capital dinâmica em eventos de renegociação de dívida. Em síntese, o que esse estudo quer e propõe é um modelo de estrutura de capital para alcançar um ponto ótimo nas renegociações de dívida. Então, ele se utilizou de casos reais que mostraram lá todas as etapas e o histórico de renegociação dessas dívidas e acabou fazendo uma avaliação e propondo um modelo ao final. Sem mais delongas aqui, eu vou diretamente então para os resultados deste trabalho. Então, quais foram os principais achados? Primeiro, que o poder de barganha dos credores, portanto a força que o credor tem numa negociação, mais o custo de falência afetam os parâmetros da negociação. Então esse foi o primeiro achado. O segundo principal achado aqui foi de que a volatilidade dos lucros, por sua vez, a volatilidade do fluxo de caixa, afeta a renegociação da dívida. Ou seja, quanto mais volátil, quanto mais oscila o fluxo de caixa de uma empresa, mais difícil é a renegociação. Isso tem um pé na realidade muito grande aí, principalmente quando se trabalha com modelos de previsibilidade. Quanto mais oscilações você tem dentro do fluxo de caixa, olhando histórico, mais você tem desafios para fazer um modelo de previsibilidade mais assertivo, considerando inclusive aí diferentes cenários. O terceiro achado foi de que os ativos da empresa, os ativos que a empresa dispõe, melhor dizendo, afetam a renegociação. E aqui eu estou falando tanto em termos de quantidade versus valor desses ativos, Então, o que esse estudo mostrou? Que quando a empresa ela acaba tendo um certo valor de passivo, que acaba ultrapassando os ativos que ela dispõe, isso acaba interferindo negativamente aí, no que tange à posição da empresa dentro de um processo de renegociação. Em alguns casos, quando isso acaba acontecendo, o estudo mostrou que muitos credores tentam até realizar uma liquidação forçada ou caminhar nesse sentido. Lembrando que uma liquidação forçada é uma cobrança, digamos, forçada por meio judicial, inclusive até de algumas dívidas, observando que as perspectivas não são tão positivas. Então, considerando esses resultados todos, eu chamo a atenção então para os seguintes pontos quando nós temos que renegociar uma dívida, considerando aí o tamanho e a força e o poder de barganha que um credor tem. O primeiro ponto quanto a isso que eu destaco é que o timing é um fator muito importante na renegociação. Por isso que eu afirmo que uma empresa ela não deve procrastinar a sua decisão de primeiro estudar, avaliar a sua estrutura de passivos. O tempo, nesse caso, ele pode ser um aliado ou um inimigo. Então, esse eu considero de fato como um passo fundamental. O segundo ponto é que o maior poder de barganha do credor, ele existindo, ele pode ser atenuado em uma renegociação mediante a apresentação de um plano de recuperação crível. Em outros vídeos, eu já apresentei diversos elementos importantes para a construção de um plano de recuperação. E um plano bem fundamentado, ele é essencial para que você consiga uma renegociação. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que existe uma assimetria de informação entre o tomador
e o credor, e você disponibilizar para o seu credor uma estrutura de informações confiáveis, com fluxo de caixa projetado, que aloque a dívida dentro desse fluxo ao longo do tempo, ele traz mais segurança e pode ajudar o credor, né, e pode ajudar a sua empresa nessa renegociação. E o terceiro passo, sempre que possível, preserve os ativos da empresa da alienação bancária. O que muitos bancos fazem de uma maneira até comum, isso eu apresentei em outro estudo inclusive, é que a partir do momento que eles identificam que uma empresa está com dificuldades financeiras, eles fazem todo um movimento de dívida ali, no sentido de renegociar uma dívida, oferecendo um crédito, repactuando um prazo. Muitas vezes é somente para trocar uma dívida subordinada, ou seja, que é uma dívida que ela aparece numa escala hierárquica nos últimos lugares, para trocar essa dívida por uma dívida sênior, uma dívida que fica no topo da hierarquia. Geralmente essa dívida sênior, ela é uma dívida em que se aliena, né, um bem, um ativo da empresa. Então muitos bancos utilizam comumente essa estratégia. E algo que eu sempre friso para as empresas é que dentro de algumas renegociações, sempre que possível, procure preservar esses ativos, porque eles podem ser importantes em momentos futuros, principalmente em momentos de expansão, né? Ou mesmo de uma reestruturação mais complexa do endividamento. Eu tenho auxiliado as empresas no processo de reestruturação da dívida, trabalhando com diferentes tipos de credores. Trabalhei com grandes bancos públicos, grandes bancos privados, instituições cooperativas e até mesmo fundos privados. Acompanhe os meus próximos vídeos aqui no canal. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Forte abraço e até a próxima.